Isaías capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de saco de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso amo: Assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. E faloei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não está entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã, e Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sefarvaim, Ena e Ivã? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não era, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel? Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes, e as reduzistes a montões assolados.
Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado, antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos dela. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por onde esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seus deuses Adramaleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar.